Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Josi Paganoto, sou nutricionista infantil e nesse vídeo hoje eu quero falar para você sobre os 10 principais erros cometidos na introdução alimentar, para que você não cometa esses erros também. Quer saber? Então vem comigo! Primeiro erro, começar a introdução alimentar antes de o bebê estar realmente pronto para essa fase. Cuidado! Tem um vídeo aqui só sobre isso, sinais de prontidão presentes mais a idade de 6 meses. Não comece a introdução alimentar antes de seu bebê estar realmente pronto. Segundo erro, ter horários separados da refeição da família para o bebê comer. Então o bebê ele tem que entrar na rotina de refeições da família. Não tem horários separados para o bebê comer. Por exemplo, ele almoçar às 11 e você, o restante da família, almoçar meio-dia, meio-dia e meio. Não faz isso, o bebê precisa de exemplo, ele precisa ver vocês comendo para ele aprender a comer também. Então o bebê precisa ser incluído na rotina de refeições da família. Terceiro erro, deixar o bebê com fome para que ele aceite melhor os alimentos. Isso é um erro terrível, porque o bebê com fome ele fica bravo, ele fica estressado, ele não quer nem saber da comida. Por quê? Ele não sabe que a comida mata a fome, ele não entende isso ainda, ele vai aprender aos poucos. Mas no começo da introdução alimentar, principalmente nos primeiros meses de introdução alimentar, ele não entende que os alimentos matam a fome. Então, deixe o seu bebê tranquilo, amamente se ele quiser. Dê um mamazinho para ele antes da refeição para que ele fique tranquilo. No começo ele vai comer por curiosidade, não por fome. Quarto erro, distrair o bebê para que ele aceite melhor. Então fazer uma gracinha aqui para ele dar uma risadinha, ficar distraído e você colocar a comidinha na boca. Ou pior, colocar um desenho com uma tela, com o celular ou a televisão ligada para ele ficar distraído e você colocar a comidinha na boca. Não faz isso, isso é muito ruim. O bebê perde a atenção com os alimentos e isso é importantíssimo nessa fase. Ele precisa ver, ele precisa sentir os cheiros, ele precisa tocar nos alimentos. Isso é essencial para essa fase. Não distraia o seu bebê. Quinto erro, liquidificar a comidinha, processar. Isso é um erro terrível. Por quê? Quando a gente liquidifica, coloca no liquidificador ou no processador e bate a comidinha do bebê, a gente perde características dos alimentos. Cor, sabor, textura. Então, essas características, elas precisam estar presentes nos alimentos, precisam estar visíveis, palatáveis para o bebê. Tá? É assim que ele vai aprender a conhecer os alimentos e vai reconhecer esses alimentos depois. Então, esquece o liquidificador, o processador nessa fase de introdução alimentar. Sexto erro, misturar todos os alimentos no prato. Então, não usei liquidificador, Nutri, mas eu amasso a comidinha do bebê no prato e misturo para oferecer. Não, também não é certo, também tá errado. Por quê? Você perde também características dos alimentos. Mesmo que você só amassa e aí você mistura, os sabores dos alimentos se misturam. Então a gente perde uma característica super importante dos alimentos também. O bebê precisa conhecer os alimentos como eles são. Então oferece individualmente uma colheradinha de arroz, uma colheradinha de feijão, uma colheradinha de cenoura, de brócolis, enfim. Cada alimento é diferente, então o bebê precisa conhecer esses alimentos como eles realmente são, com as suas características próprias. Sétimo erro, preparar a comidinha do bebê separado da comidinha da família. Isso é muito ruim, você perde muito mais tempo cozinhando, você suja uma infinidade de louças a mais e a comidinha do bebê, basicamente, ela vai ser comida de verdade, comida que todo mundo come, eu deveria comer pelo menos, não é? Então, cozinhe junto, faz junto. A única diferença vai ser principalmente, o sal, que o bebê ainda não vai consumir, Vai ser lá depois de 1 aninho. Então, prepara sem o sal, coloca sal depois, separa a comidinha, do bebê e depois coloca o sal. Isso ajuda muito, facilita bastante. Algumas coisas talvez não fique tão legal assim, Tá tudo bem algumas coisas você fazer separado, mas tudo separadinho não é legal. E outra, nesse assunto aqui, é interessante, é muito importante que o bebê coma a mesma comida da família. Que vocês estejam comendo a mesma comida, que ele veja que o que está no prato da mamãe é a mesma comidinha que está no prato dele, tá bom? Isso é essencial também, nada ensina melhor que o exemplo, lembra? Oitavo erro, preparar a comidinha do bebê sempre da mesma forma. Então, por exemplo, cozinhar no vapor é melhor, preserva os nutrientes, é melhor para o bebê. E aí você prepara tudo assim, todos os legumes sempre dessa mesma forma. Isso é muito ruim também. É importantíssimo variar as formas de preparo. Cozinhar no vapor, sim, é super legal.
mas refogar também é importante, cozinhar também é importante, assar também é importante, tá? Varie as formas de preparo dos alimentos, tá? Para a família toda e para o bebê também. Nono erro, super comum, oferecer alimentos inadequados para essa fase. Então, bolachinha, suquinho, mingau, gelatina, são apenas alguns exemplos de produtos, de alimentos que, infelizmente, às vezes são oferecidos para os bebês e que não devem ser oferecidos nessa fase, tá? É super importante ter esse cuidado, oferecer alimentos de verdade, alimentos nutritivos, saudáveis, para que o bebê conheça esses alimentos, molde o seu paladar para esses alimentos também, conheça e goste desses alimentos, né? Evite ao máximo possível, não ofereça alimentos inadequados nessa fase. E o 10º erro é não deixar o bebê tocar nos alimentos, né? Se você tem medo, tem receio, tem dificuldade com o BLW, não quer que o bebê se pegue, se suje, cuidado, muita calma nessa hora. Isso é muito importante mesmo. Por quê? Bebê é sensorial, ele precisa sentir, né? Conhecer os alimentos sentindo, usando os seus sentidos mesmo, né? 5 sentidos, aliás. Tato, paladar, né? Mas a visão também, a audição, né? Olfato, são os sentidos que a gente utiliza. O bebê tem isso tudo muito aguçado, tá bom? Ele precisa conhecer os alimentos usando esses sentidos. É assim que ele vai conhecer o mundo todo. E é assim que ele deve conhecer os alimentos também. Então, tocar nos alimentos, sentir, brincar é super importante. Gostou desse conteúdo? Então dá um like aqui, se inscreve no canal e clica no link que está aqui na descrição do vídeo e vem conhecer o curso Nutrindo Nosso Futuro. Tenho certeza que vai ajudar você, vai esclarecer todas as dúvidas que você tiver sobre essa fase de introdução alimentar, uma fase tão importante, tão necessária que a gente esteja preparada realmente para que o nosso bebê aprenda a comer os alimentos saudáveis, né? Aprenda a levar isso para a vida toda, né? Quando ele tiver adulto, a gente vai ver o resultado disso tudo que vai estar acontecendo agora, tá bom? Então clica no link aqui, vai lá conhecer, tem a descrição de como que é esse curso e te espero lá, tá bom? Lembra de uma coisa, introdução alimentar saudável, bebê seguro e mamãe tranquila. A gente se vê em breve.